Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversa e troca de ideias, através de entrevistas com convidados dos temas emergentes. O nosso convidado de hoje é muito especial, uma referência para mim, que é o professor Leonardo Boff. O professor Leonardo nasceu em Concórdia, Santa Catarina, aos 14 dias de dezembro de 1938. É neto de imigrantes italianos da região do Vêneto, vindos para o Rio Grande do Sul no final do século XIX. Fez seus estudos primários e secundários em Concórdia, Santa Catarina, e Rio Negro, no Paraná, e Agudos, em São Paulo. Cursou filosofia em Curitiba e teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Doutorou-se em teologia e filosofia na Universidade de Munique, na Alemanha, em 1970. Ingressou na Ordem dos Frades Menores franciscanos em 1959. Durante 22 anos foi professor de teologia sistemática e ecumênica em Petrópolis, no Instituto Teológico Franciscano. Professor de teologia e espiritualidade em vários centros de estudo e universidades no Brasil e no exterior, além de professor visitantes nas universidades de Lisboa, Portugal, Salamanca, Espanha, Harvard, Estados Unidos, Basel, Suíça, Heidelberg, na Alemanha. Esteve presente nos inícios da reflexão que procura articular o discurso indignado frente à miséria e à marginalização com o discurso promissor da fé cristã, gênese da conhecida teologia da libertação. Foi sempre um ardoroso defensor da causa dos direitos humanos, tendo ajudado a formular uma nova perspectiva dos direitos humanos a partir da América Latina, com direitos à vida e os meios de mantê-la com dignidade. É doutor honoris causa em política pela Universidade de Turim, Itália, e em teologia pela Universidade de Lund, na Suécia, tendo ainda sido agraciado com vários prêmios no Brasil e no exterior, por causa de sua luta em favor dos fracos, dos oprimidos e marginalizados e dos direitos humanos. De 1970 a 1985, participou do conselho editorial da editora Vozes. Neste período, fez parte da coordenação da publicação da coleção Teologia e Libertação e da edição das obras completas de Carl Gustav Jung. Foi redator da Revista Eclesiástica Brasileira, da Revista de Cultura Vozes e da Revista Internacional Concilium. Em 1984, em razão de suas teses ligadas à teologia da libertação, apresentadas no livro Igreja, Carisma e Poder, foi submetido a um processo pela Sagrada Congregação para as Defesas da Fé, ex Santo Ofício, no Vaticano. Em 1985, foi condenado a 1 ano de silêncio obsequioso e deposto de todas as suas funções editoriais e de magistério no campo religioso.
Dada a pressão mundial sobre o Vaticano, a pena foi suspensa em 1986, podendo retomar algumas de suas atividades. Em 1992, sendo de novo ameaçado com uma segunda punição pelas autoridades de Roma, renunciou às suas atividades de padre e se autopromoveu ao estado leigo. Mudou de trincheiras para continuar a mesma luta. Continua como teólogo da libertação, escritor, professor e conferencista nos mais diferentes auditórios do Brasil e do estrangeiro. Assessor de movimentos sociais de cunho popular libertador, como o Movimento do Sem Terra e as comunidades eclesiais de bases, entre outros. Atualmente vive no Jardim Araras, região campestre e ecológica do município de Petrópolis, e compartilha vida e sonhos com a educadora e lutadora pelos direitos a partir de um novo paradigma ecológico, a Márcia Maria Monteiro de Miranda. Tornou-se assim pai por afinidade de uma filha e 5 filhos, compartilhando as alegrias e as dores da maternidade e paternidade responsável. Vive, acompanha e recria o desabrochar da vida nos netos, Marina, Eduarda, Mayra, Luca e Yuri. É autor de mais de 60 livros nas áreas de teologia, espiritualidade, filosofia, antropologia e mística. A maioria de sua obra está traduzida nos principais idiomas modernos. O professor Leonardo ele tem uma página na internet que é www.leonardoboff.org, Boff com 2 F. Lá tem vários textos, tem as obras do professor, então vale a pena acessar o site. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo no nosso programa. Bom dia, Maria Aparecida. E você foi muito generosa nas suas palavras e espero que tenhamos um bom diálogo, frutuoso. E bom dia também a todos os ouvintes que, por acaso, depois e quando quiserem, possam acompanhar a nossa troca de ideias e as nossas visões de mundo. Perfeito. Professor Leonardo, nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa. Então, Leonardo, o que te move? Olha, o que me move é fundamentalmente o amor aos pobres, aos humilhados, e especialmente ao grande pobre, que é a Mãe Terra, crucificada e que deve ser baixada na cruz para garantir a nossa vida nesse planeta. Caso contrário, podemos ir ao encontro do pior. Muito bem. E quem é o Genésio Darcy Boff? O Leonardo. Olha, quando a gente é feito frade, eles arrancam o paletó da gente, jogam ao longe e vestem um velho hábito franciscano de algum falecido, cheirando a fumo e a suor e tudo. E aí dizem, você não se chamará mais Genésio, mas vai ser chamado Leonardo. Eu estava tão nervoso que só soube 3 horas depois, quando acabou a cerimônia, que o meu nome era Leonardo. E com o Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, cada um podia voltar ao nome de origem, Genésio. Mas eu nunca gostei desse nome. Então, permaneci com o nome de Leonardo. Professor, o senhor escreveu o livro Casamento entre o Céu e a Terra, Contos dos Povos Indígenas do Brasil. Uma obra extremamente sensível.
e relevante num país que lá em 1500 possuía 5 milhões de indígenas, agrupados em 1.400 povos, falando 1.300 línguas. Pela ganâncias e repetidas tentativas de genocídio, hoje o Brasil possui apenas 180 grupos étnicos, uma perda de mais de 85% das línguas. Esses dados que são reportados em seu livro. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o processo de construção dessa obra e o que ela significou para o senhor. Eu era muito amigo desse grande antropólogo e educador, que era Darcy Ribeiro. E ele me legou uns 30, 40 livros de histórias, mitos, contos indígenas. E eu, então, escolhi uns 30 que fossem mais ecológicos e compus esse livro. Agora, o título é muito interessante. Eu estava perto do Polo Norte, na Suécia, na cidade de Umeå, e aí vieram os indígenas deles, os Samis, e que são chamados por nós aqui de esquimós. Eles geralmente não aceitam visita de nenhum estrangeiro, mas souberam que havia um teólogo da libertação aí perto, aí quiseram conhecer essa figura rara, o teólogo da libertação. Então vieram 3 caciques com seus guardas, aquela coisa toda, e a primeira pergunta que me fizeram foi: os índios do Brasil casam o céu com a terra ou não? Eu disse: lógico, desse casamento nascem as coisas todas. Então eles disseram: então são ainda indígenas, porque os nossos lá embaixo, em Oslo, e até lá no outro lado, em Estocolmo, eles não aceitam o céu, só ficam com a terra. Por isso são ricos, vivem muito bem, e, no fim, infelizes, muitos deles se suicidam, porque esquecem o céu, só fica com a terra. Então, nós temos que unir e fazer casar o céu com a terra para sermos felizes nesse pequeno planeta. Seria a união do espiritual e o material? Seria a união do visível com o invisível, e sabendo que o invisível é parte do visível. Então, podemos traduzir também entre a imanência e a transcendência, mundo e Deus, várias expressões que mostram as dimensões, especialmente essa, o ser humano finito, limitado no espaço e no tempo, mas habitado por um impulso infinito de querer conhecer tudo, de se expandir pelo universo e ter sede dessa realidade que é maior do que nós mesmos. Perfeito. Ainda sobre este livro, O Casamento entre o Céu e a Terra, Contos dos Povos Indígenas do Brasil, no prefácio o senhor escreve, abre aspas, revisitemos a sabedoria indígena e sonhemos por um momento os mesmos sonhos que eles sonharam. Vamos rir, chorar e aprender. Aprender especialmente como casar o céu e a terra. Vale dizer como combinar o cotidiano com o surpreendente, a imanência opaca dos dias com a transcendência radiosa do espírito, a vida na plena liberdade com a morte simbolizada como um unir-se com os ancestrais, a felicidade discreta nesse mundo com a grande promessa na eternidade. E ao final teremos descoberto 1000 razões para viver mais e melhor. Todos juntos, como uma grande família na mesma aldeia comum, generosa e bela, o planeta Terra. Fecha aspas.
Depois de assistirmos a atos genocidas contra os Yanomamis, defensores das causas indígenas como Dom Felipe e o Bruno Pereira sendo brutalmente assassinados, como construir uma aldeia comum, professor, onde todos sejam percebidos em sua legitimidade como seres humanos, sem distinções? O que cada um e cada uma podemos fazer? Eu creio, Maria Aparecida, que nós estamos a caminho da construção da casa comum, porque surgiu a consciência planetária, a consciência de que Terra e ser humano têm a mesma origem e o mesmo destino. Antes, como povos, estávamos espalhados pelos vários continentes e países. E, de repente, nos últimos 4 séculos, eu diria, a partir de 1500, 1600, os povos foram se encontrando mais e mais, e hoje constituímos uma única humanidade. E descobrimos que só temos essa terra, e isso foi muito evidente quando veio o Covid-19, porque ele não atingiu nossos gatos, nossos cachorros, mas ele atingiu só a espécie humana, superando os limites ultrapassados das nações. Via a unidade do planeta Terra, a unidade da humanidade, e também essa é a visão dos astronautas. Eles lá da nave espacial dizem, todos eles, daqui de cima, a Terra é pequenininha, escondemos atrás de nosso polegar, ela cabe na palma de nossa mão. E daqui de cima não há diferença entre ser humano e terra, é uma grande unidade. Então, essa consciência está crescendo em nós. O problema é que temos ainda os países separados, fazendo guerra, como agora a Rússia e a Ucrânia, mas não conseguem desfazer esse salto da consciência, que nós só temos esse planeta e devemos viver juntos na casa comum, a natureza incluída. Isso eu creio que funda uma nova história da Terra e da própria humanidade. Eu fico ouvindo os discursos assim, ó, como se a natureza e os seres humanos fossem uma coisa separada, né? E nós somos uma coisa só, nós fazemos parte da natureza, né? Olha, talvez seja a grande lição que os povos originários nos dão, seja no Brasil, seja em outros países, porque existe no mundo 300 milhões de indígenas, porque cada país tem lá o seu canto, com algumas nações, geralmente em meio da natureza, de floresta, não integrados totalmente na cultura dominante, graças a Deus. A grande lição que eles nos deixam e continuamente repetem a nós, que natureza e nós formamos uma só realidade. Nós pertencemos à natureza. Nós não somos donos da natureza. Eles não dizem irmãos e irmãs. Somos parentes de todos os seres, dos cavalos, da paca que está andando na floresta, dos peixes, e todos formamos uma grande família, e todos somos parentes entre nós. Então, há um laço de fraternidade que une todos os seres. Isso não é só uma visão arcaica, pelo contrário, é mais contemporânea, porque a nova biologia, a partir dos anos 50, quando descodificaram o código genético, dois grandes cientistas norte-americanos, Crick e Watson, eles descobriram que desde a célula primitiva, que surgiu há 3,8 bilhões de anos, passando pelas grandes florestas, que hoje viraram carvão, passando pelos dinossauros,
que hoje se transformaram no nosso petróleo, porque eles viveram 133 milhões de anos sobre a Terra, andando por todas as partes, porque o sangue deles se adaptava a todos os climas. Mas quando caiu um grande meteoro, há 67 milhões de anos atrás, um meteoro de mais ou menos 10 metros de tamanho, imenso, criou tal nuvem de poeira, de gases, e imensas ondas, e desapareceram todos eles. Então, eles nos ensinam, os indígenas, que nós e a natureza somos uma grande comunidade e devemos nos respeitar mutuamente. Por isso, toda a modernidade está equivocada, no sentido de ela se sentir dominus, sentir senhor da natureza, que pode explorá-la a seu bel prazer, tirar todos os seus bens e serviços para o desfrute humano. E fizemos isso dos últimos 300 anos, e a chamamos modernidade. Lógico, trouxe muitas vantagens para nós. Nos trouxe o antibiótico, nos levou à lua e trouxe de volta, mas, ao mesmo tempo, criou o princípio da autodestruição, com armas químicas, biológicas e nucleares, que já construídas, e podem destruir toda a humanidade. Então, nós temos que encontrar uma outra forma de viver, que evite esse risco que pesa sobre o sistema vida e o sistema terra. Continuando nesse mesmo assunto, no seu livro Cuidar da Terra, Proteger a Vida, Como Evitar o Fim do Mundo, o senhor fala da preocupante situação em que o planeta está chegando. Estamos a um passo de patamares irreversíveis, onde a sobrevivência da espécie humana está em risco. Algo precisa ser feito para que a vida se mantenha. Os povos originários têm muito a nos ensinar. Eles vivem em harmonia com a natureza, como o senhor estava falando. E eu lembrei de uma prática que é comum na etnia Guajá, lá do Maranhão, que se um animal fêmea é abatido e deixa filhotes, a indígena que está amamentando adota aquele ser e amamenta junto com seu próprio filho. Eles sabem que são parte do todo e que o equilíbrio precisa ser mantido para que a vida se mantenha. Como que a gente pode ensinar isso para as crianças não indígenas? Porque a criança indígena faz parte da cultura dela. As crianças não indígenas vivem numa cultura de apropriação, né? De competição, de destruição. Como o senhor falava, até uma certa arrogância, né? Que os seres humanos se acham superiores às outras espécies. Como que a gente pode ensinar isso lá na escola para as crianças não indígenas? Bom, existe essa foto de uma indígena amamentando um filhote de paca, eu acho. Essa foto correu o mundo, porque mostra essa profunda unidade da vida humana com a vida animal. Nós formamos um grande todo, temos a mesma base biológica, os 20 aminoácidos e as 4 bases fosfatadas, todos, desde dos mais primitivos seres, passando pelos mais complexos, que somos nós, temos a mesma composição biológica. Dito numa linguagem mais simples, nós somos construídos por 20 tipos de tijolinhos que se unem por 4 espécies de cimento. Aí dá a combinação mais diversa, que é a biodiversidade. Agora, para nós é um grande problema, e é porque a nossa cultura ela se habituou a separar natureza e ser humano, e dominar a natureza, matar os animais, destruir
os temas, fazer grandes desmatamentos, como na Amazônia. Então, isso entrou dentro do espírito da cultura dominante, que é a cultura da dominação, de usar o poder não como serviço para a vida, mas o poder como dominação. É o punho cerrado que submete todas as pessoas e a natureza. Não é a mão estendida para a carícia essencial, para unir-se com outras mãos e aí criar uma grande comunidade. Então, é difícil superar essa concepção, mas não é impossível. Esse grande psicanalista inglês, Donald Winnicott, disse que as crianças vivem essa experiência originária, porque elas fazem, tudo é vivo através dela. A boneca não é só a boneca de pano, ela de fato existe, ela beija, abraça, ela vive essa profunda unidade, mas lentamente, na medida em que ela entra na cultura, especialmente entra na escola, por isso que a escola é necessária, mas que tipo de escola? Não é a escola que nos separa da natureza, nos fecha dentro de quatro paredes. Mas, como diz Maturana, esse grande biólogo chileno que amava muito o Brasil, e Paulo Freire, da mesma forma, devemos alargar as paredes, devemos entrar no mundo e dialogar com a realidade, trocar as experiências com a mata, com as águas, com os pássaros, e nessa troca nós aprendemos e surge a ideia que formamos uma grande unidade, porque quando a gente olha um parque, um jardim, eu tenho a felicidade de viver aqui num pedaço da Mata Atlântica, eu vejo que toda essa diversidade de plantas, de pássaros, de animaizinhos que chegam, todos se respeitam mutuamente e convivem. Então, nós temos que resgatar essa experiência, porque é uma experiência de atomização da realidade, divisão das coisas, quando, segundo a física quântica e a nova cosmologia, diz que tudo é relação, nada existe fora da relação. Nós somos uma teia imensa de relações, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Isso a ciência mais moderna tirou a limpo isso. Só que nós não internalizamos, não fizemos isso o assunto para uma nova consciência e, a partir daí, um novo comportamento de respeitar todas as coisas, não derrubar nenhuma árvore, não matar nenhum animal. Em outras palavras, criar um laço de afetividade com esses seres, que são realmente irmãos e irmãs. O Papa escreveu a última encíclica, Fratelli Tutti, irmãos e irmãs todos, e diz, de fato, somos irmãos uns dos outros, não só entre nós, seres humanos, mas também com os seres da natureza, como São Francisco, que chamava com o doce nome de irmão e irmã a todos os seres da natureza. Isso não é só uma mística cósmica, é um dado de ciência hoje. Só que nós não conseguimos mudar nossos hábitos porque criamos a cultura do capital, que é mais que um modo de produção. E essa cultura do capital nos obriga a consumir, trocar de tempos em tempos a roupa, o relógio, o computador. Então, o consumismo que vai produzindo as coisas para serem consumidas por um certo tempo e depois ela se estraga, você envelhece. Então, essa lógica criou a crise atual hoje. Isto é, o sistema criou tantos problemas que ele mesmo, com os recursos dele, não tem a solução. Nós devemos mudar. E se nós não mudamos, podemos ir ao encontro do pior. O senhor mencionou o Maturana, que é uma das minhas referências de pesquisa, e ele coloca que a gente ouve tanto falar que as crianças são o futuro, né?
E ele coloca que o futuro são os adultos, porque as crianças vão ser e se comportar conforme os adultos com quem ela conviver, né? Porque colocar a responsabilidade na criança é fácil, né? O que precisa é a gente mudar as nossas ações, os nossos fazeres, para que a criança que convive conosco possa também agir dessa forma. Eu acho que hoje as crianças estão sendo professoras dos pais e das mães. Quando o pai toma sua Coca-Cola no carro e joga a latinha fora, a criança diz: pai, não pode fazer isso. Isso dana a natureza, ela não é degradável. Ou quando a mãe toma um banho muito longo, a criança diz: mãe, está faltando água no mundo, toma mais rapidamente teu banho. E ele mesmo, a criança mesmo aprendeu. Quando vai escovar os dentes, ela abre a torneira, molha a escova, fecha a torneira, escova os dentes e depois ele lava. E com a consciência de que uma das coisas mais escassas no mundo e perigosa para muitas nações é a falta de água potável. Então, as crianças estão sendo mestres dos seus pais. Isso quer dizer, está surgindo uma nova consciência ecológica que se responsabiliza pela comunidade de vida, pelo ambiente, e chega a ajudar os pais a também entrarem nessa nossa visão do mundo. Mas é incipiente. Eu acho que só começa a partir de baixo, porque de cima sempre vem igual do mesmo, ou então pior do mesmo. Então, nós temos que começar embaixo, com uma nova relação com a natureza, com uma criação de animais respeitando sua natureza, com agroecologia, com uma democracia mais participativa, onde todos são envolvidos, estão dentro. Isso em todas as partes do mundo está havendo. E no Brasil temos o maior número de movimentos sociais do mundo. E quase todos eles, eu cito aqui o MST, que nasceu lá no Rio Grande do Sul, eles vivem essa realidade. Quando eles ocupam uma região, primeira coisa é preservar as árvores, preservar as fontes de água e não poluir o solo. Ter só agricultura orgânica e criar um centro comunitário onde eles comunitariamente discutem os problemas, tomam suas decisões. Então, aí começa um novo tipo de relação, uma democracia sociocósmica, socioecológica, isto é, a convivência social respeita os ritmos da natureza, quando plantar, quando colher, e preservar o mais possível tudo que existe e vive, porque aquilo que existe e vive merece viver, merece existir. Professor, a nossa conversa tá tão boa que chega a dar uma tristeza de chamar um intervalo, mas nós precisamos, mas é rapidinho, a gente está de volta. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a ilustre presença do professor Dr. Leonardo Boff. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Leonardo,
No seu livro Igreja, Carisma e Poder, de 1994, o senhor faz uma análise futura sobre a Igreja Católica. Abre aspas. Em face de tais desafios, a Igreja precisa mostrar coragem e criatividade. Caso contrário, deixará nos próximos 50 anos de ser a religião prevalecente da alma brasileira. O senhor continua com essa percepção? A previsão ela se cumpriu? Como o senhor vê essa questão? Eu acho que a situação, Maria Aparecida, ela se agravou, porque nós não somos mais a religião, digamos, amplamente dominante. Surgiram toda a cadeia das igrejas carismáticas, das igrejas protestantes históricas, de luteranos, batistas, presbiterianos. Então, é uma nação pluridiversa em termos de ecologia e pluridiversa em termos de religião. E eu acho que o futuro da igreja do Brasil não será mais católico. Ele será, talvez, ecumênico, mas síntese de todas essas experiências religiosas que estão sendo feitas. Agora elas estão em tensão entre elas, especialmente com essas igrejas carismáticas que se unem com a política, que incentivam, às vezes, o ódio contra os indígenas, contra os pobres, e que não tem nada a ver com o Evangelho, nem com Jesus, porque Jesus estava sempre ao lado dos pobres, sempre ao lado da vida, não discriminava ninguém, podia ser um herege, podia ser um estrangeiro, podia ser um homem, podia ser uma mulher, podia ser uma prostituta, não importa. Para mim, a grande frase de Jesus era essa: se alguém vem a mim, eu não mando embora. Se alguém vem a mim, eu não mando embora. Imagina se isso valesse realmente para todos aqueles que se sentem no seguimento de Jesus. Seria um grande diálogo. Como nós temos 4 evangelhos e não só um evangelho, poderíamos ter muitas ramificações de igrejas, mas que dialogam entre si, que têm a mesma raiz no Jesus histórico, morto e ressuscitado. Não precisaríamos fazer guerra entre nós. Então, nesse livro, Igreja, Carisma e Poder, eu fiz uma crítica à igreja dizendo: ela prega a teologia da libertação e toda essa parte social, mas são outros que libertam. Não é ela. Ela se fixou com tradições já muito rígidas, ultrapassadas, uma linguagem que o povo quase não entende, ritos que não se renovaram. Então, a igreja ela não pode ser uma piscina de águas mortas. Ela tem que ser uma fonte de águas vivas, que continuamente produz vida, canalizações, se atualiza, um organismo vivo. E isso está acontecendo não no centro, isto é, na Igreja Europeia, que é agônica. Até 50 anos atrás, eles eram 60%, 70% dos católicos. Hoje são apenas 24%. 62% estão na América Latina, também nos Estados Unidos, e o resto na África e na Ásia. Então, nós somos a igreja dominante na periferia do mundo. Então, tivemos origem no primeiro mundo, mas agora é uma igreja do terceiro e quarto mundo. E o exemplo disso é que esse tipo de igreja é tão vivo que criou o Papa. O Papa Francisco vem do fim do mundo, vem daqui de baixo, vem da teologia da libertação, de vertente argentina. Eu lembro as palestras que dei junto com eles, quando ele era padre ainda, até tempos atrás. Ele descobriu uma foto lá em Roma como Papa, onde eu e ele estamos juntos, eu de gravata, todo alemãozinho ainda, e ele já, lógico, já meio careca naquele tempo, me mandou a foto dizendo: olha aqui, em 1972, quando nós demos palestra juntos,
eu sobre Santo Inácio e você sobre São Francisco. Me mandou a foto e escreveu atrás: somos os sobreviventes, porque todos que estavam na foto já morreram. Então, eu acho que o futuro será religioso, ou melhor, será espiritual, porque as religiões às vezes fazem guerras entre si. A espiritualidade não. A espiritualidade vive do amor, do respeito, do mútuo reconhecimento. E esse Papa dá um exemplo. Ele diz o ecumenismo não é de fazer que as demais igrejas votem à Igreja Católica. Não, temos que nos reconhecer uns aos outros. Temos o evangelho em comum, professamos a mesma fé em Jesus e devemos trabalhar juntos para salvar a vida e a terra, que estão ameaçadas. Não podemos brigar entre nós por doutrinas. Temos que ter as mãos operosas e os olhos abertos sobre a realidade e não misticamente fechados. Professor, esse seu livro foi bastante polêmico, né? Tanto que o senhor foi punido com o silêncio obsequioso. O senhor foi considerado um risco à igreja. O seu inquisitor, que o fez sentar na cadeira, a mesma cadeira que o Galilei e Giordano Bruno sentaram, foi o Giuseppe Ratzinger, que depois tornou-se o Papa Bento XVI. Vocês tinham uma relação próxima, de amizade e companheirismo. Eu gostaria que o senhor falasse dessa punição e o papel do perdão na sua vida. O senhor perdoou o seu amigo pela punição? Olha, foi uma coisa muito curiosa, porque quando o meu irmão teólogo, o Frei Clodovis, que é muito inteligente também, leu o livro, disse: se Roma não condenar esse livro, é sinal que Roma não vale mais nada. Então, veio a condenação, porque eu fazia especialmente o capítulo Pode a Igreja converter-se? Eu digo, nessas estruturas, que tudo é acumulado nas mãos do clero, papa, bispos, padres, e coloca os leigos à margem, e torna invisíveis as mulheres. Isso é injustiça, somos todos filhos e filhas de Deus, temos o mesmo batismo, somos todos irmãos e irmãs de Cristo. Então, eu fiz essa crítica. Enquanto perdurar essa hierarquia de funções e de pessoas, separando as pessoas, a igreja não será um testemunho de unidade, de uma humanidade redimida. Então, digo, ela não se converterá enquanto continuar assim. Mas temos uma esperança, aqui no Brasil, hoje no mundo inteiro, que existem centenas e centenas de comunidades de base que vivem o princípio da comunhão todos iguais, funções diferentes, quem visita os pobres, quem prepara a liturgia, quem cuida da infraestrutura, quem coordena, mas todos são iguais. E isso está nascendo uma nova igreja. Eu até criei uma terminologia que ficou universal hoje, eclesiogênese, a gênese de uma nova igreja. Isso irritou muito o Vaticano, porque eles acham, eles que são a igreja. E vocês são minoria hoje, nós somos maioria. Nós reivindicamos até um Papa, e esse Papa Deus nos mandou. E eu acho que ele vai criar uma genealogia de papas que virão de onde as igrejas estão vivas, da América Latina, da África, da Ásia, e tornará a igreja muito mais universal, com a riqueza das culturas diferentes, de onde eles lançaram suas raízes. Então, eu acho que não é uma infelicidade que haja tantas expressões da fé cristã, mas o trágico é que elas não dialogam entre si, não se reconhecem mutuamente. Para servir os pobres, para melhorar a qualidade de vida e, finalmente, salvar a vida ameaçada. Então, não vale a pena lutar entre nós. Temos que unir-nos
darmos-nos as mãos, senão, como dizia um grande pensador polonês, nós vamos engrossar a procissão que vai a caminho da própria sepultura. Não queremos ir para a sepultura, queremos ir ao Monte das Bem-aventuranças, onde de lá vemos o mundo e todos confraternizados. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro A Águia e a Galinha, que para mim assim, ó, é um livro que me acompanha, eu acho que desde os meus 14, 15 anos, mais ou menos assim. Eu acho que eu li a primeira vez nessa idade e eu acho assim, ó, que quem não leu precisa ler. Nesse livro, o senhor conta uma metáfora, né, da águia e a galinha, e o senhor escreve: não, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas, e nós ainda pensamos que somos efetivamente galinhas, mas nós somos águias. Por isso, irmãos e irmãs, abram as suas asas e voem. Voem como as águias. Jamais se contentem com os grãos que lhes jogaram aos pés para ciscar. Essa afirmação assim é forte, chega a arrepiar. Mas ela é muito atual. Qual foi o processo de criação dessa obra fantástica? Olha, Maria Aparecida, esse livro custou 20 anos para ser produzido. Eu, quando era estudante em Munique, aos domingos eu celebrava nas colônias vizinhas de camponeses e um catequista contou essa história. E eu disse, interessante, isso é uma metáfora para a condição humana, porque o ser humano vive aqui embaixo na terra, tem que se defender, mas o desejo dele é voar alto, ter grandes sonhos, utopias. Ele tem que saber combinar quando deve ser galinha e quando deve ser águia, porque a águia também se tem que descer e comer aqui embaixo. Ela não come nuvens. Devemos equilibrar isso. Mas toda a nossa cultura, grande parte de nossa educação é nos enquadrar, ficar dentro do sistema, nesse galinheiro que é a sociedade, e nos fazem galinhas. Não, nós sentimos dentro de nós. Temos que ser concretos, mas temos um desejo, somos um projeto infinito, que tem 1000 virtualidades, e devemos realizar isso. Eu fui acumulando dados e pensando. Agora, quando eu estava dando aula lá em Basel, na Suíça, estava em pleno inverno, eu fui passar um fim de semana na Floresta Negra, que fica logo encostada aí. Passei o fim de semana e, quando estava descendo de carro, depois de mais de 30 anos de contar essa história, de repente me veio todos os capítulos na cabeça. Eu estacionei o carro numa parte que não tinha neve, tirei um guardanapo que trouxe do hotel onde eu estava e escrevi praticamente os títulos dos capítulos. E aí depois eu, lógico, completei, escrevi, mas madurou durante muitos e muitos anos. Mas não esqueçam, Maria Aparecida, que eu escrevi um outro parecido com a águia e a galinha, no mesmo estilo, o pescador ambicioso e o peixe encantado, a busca pela justa medida. Você sabe que a justa medida é o grande valor de todas as éticas mundiais. E conto histórias lindas aqui dentro, no estilo da águia e da galinha. Também custou muitos anos de reflexão, de aulas de ética que dei aqui e fora. E digo, o segredo de nossa felicidade é termos a justa medida quando comemos, quando bebemos, quando nos relacionamos. E se rompemos isso, e toda a nossa cultura rompe, ela é excessiva, ela explora, ela devora, é consumista. Por isso temos a crise atual. Poucos ricos de um lado, grande parte da humanidade na pobreza, ela não tem a justa medida entre nós. Então, eu escrevi aqui a parte mais
mais acessível, com várias histórias muito bonitas, e vai sair o segundo volume, como eu fiz O Despertar da Águia, que é mais científico, mais profundo com os dados modernos. Mas eu aconselho a você, viu, Maria Aparecida, ler esse livro também, porque é a continuação da Águia e da Galinha. Ah, com certeza. Eu iniciei a leitura, não consegui terminar a tempo da entrevista, mas assim, ó, professor, realmente vale muito a pena. E aos nossos ouvintes, acessem lá o site do professor www.leonardoboff.org, porque realmente assim, ó, para quem trabalha na escola, na educação básica, quem trabalha no ensino médio, com filosofia, sociologia, história, português, é uma riqueza de conteúdo, de sensibilidade para ser trabalhada. Eu citei a Águia e a Galinha porque eu trabalhei 22 anos na educação básica e era um texto assim, ó, quase assim, eu só cuidava para não ser os mesmos alunos, porque senão todos os anos não dava para ser o mesmo trabalho. Mas eu trabalhei muito, muito, muito. Mas muitos fazem isso. Por exemplo, o Eduardo Suplicy, que continua professor na escola Getúlio Vargas, ele sempre que abre os cursos, obriga todos os alunos a lerem esse livro. E se vocês não lerem esse livro, vocês vão sempre ficar galinhas. Só aprender o que estudam aqui. Não fazem o voo de vocês aprenderem estudando, trocando experiências, etc. Ele obriga todo mundo a ler esse livro. Esse que era um grande senador, Eduardo Suplicy. Eu realmente fazia mais ou menos isso. Professor, o senhor, em uma entrevista, falou que quem entra pela porta do poder fecha todas as janelas para o amor. Amor e poder se opõem. Como o senhor vê a questão da hierarquia que está presente na igreja e, infelizmente, muito presente na educação e nos seminários? Eu acho que é um dos fundamentos, né, da educação no seminário, a hierarquia. É a famosa meritocracia. Eu acho, Maria Aparecida, que nós precisamos resgatar a profunda comunhão que existe entre os seres humanos. Esse grande, até tem um livro que estava lendo ontem ainda, esse grande cientista que descodificou código genético, DNA, James Watson, ele diz: o amor, a solidariedade, a compaixão estão dentro do código genético nosso. Não é uma coisa que vem de fora, que a gente aprende na escola. Tem que ser desentranhado. Como Sócrates dizia, os conhecimentos estão dentro, temos que tirá-los de dentro. Então, aí somos todos iguais, um ajuda o outro, e devemos superar essas hierarquias baseadas no poder, porque o poder é importante, não podemos negar. Todo mundo tem poder, você tem poder, eu tenho poder. O problema é qual é o uso do poder. Eu uso o poder para dominar, uso o poder para reforçar o teu poder. E nós juntos construirmos uma coisa comunitária, separando as desigualdades. Somos diferentes, mas não deixar que a diferença vire desigualdade. Não, nós vivemos no mesmo solo, podemos trocar, por isso somos diferentes. Se fosse tudo igual, não daria para trocar nada. Então, é um grande desafio na sociedade moderna, que é feita de classes e de hierarquias, e a Igreja Católica também. Eu sempre digo, e isso irritou muito lá o Vaticano, que aquilo que é heresia no mistério da Trindade é dogma aqui na Igreja, porque no mistério da Trindade se diz: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são sempre iguais
igualmente infinitos, igualmente eternos, igualmente misericordiosos. Ninguém está acima nem abaixo, estão entrelaçados no amor, grande comunhão entre eles. E aqui embaixo na igreja diz não, tem uma hierarquia, tem os padres, os bispos, o Papa, tem o povo lá embaixo que deve só escutar e cumprir ordens, e as mulheres ficaram invisíveis. Quando foi uma mulher que trouxe Jesus Cristo ao mundo. Se não tivesse Maria, não haveria cristianismo, não haveria Jesus. Por isso, elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição, o fato maior do cristianismo. E não são reconhecidas. Profunda injustiça. Então, eu aí digo, como teólogo, essa visão hierárquica não é verdadeira, ela só separa as pessoas, e o Vaticano II conseguiu colocar o comúnio, a comunhão, mas logo acrescentou comunhão hierárquica. Logo estragou a comunhão. A comunhão supõe igualdade. Se você coloca jerarquia, acabou a comunhão. Então, hoje estamos recuperando isso, e o Papa é muito inteligente, por isso ele é jesuíta, não só franciscano. Em vez de falar comúnio, comunhão, ele fala de sinodalidades. Sínodo. Sínodo significa caminhar juntos todos. Ele substituiu a palavra, mas guardou o sentido. Todo mundo igual, na mesma procissão, caminhando, carregando a sua cruz, carregando o seu símbolo, mas todos participando, ninguém excluídos. Até se conta de uma dona que chega em casa e vê o marido lá tranquilo, vendo a televisão, diz: você tem que ser mais sinodal, você tem que me ajudar a preparar a casa e não ficar ali. E está entrando até na linguagem das comunidades de base isso. Então, eu sou contra essas hierarquias, a natureza não faz isso, elas se combinam as coisas todas, uma ajuda a outra, e forma essa imensa beleza que é essa terra viva, que é a nossa casa comum. Professor, o senhor escreveu o livro Brasil, Concluir a Refundação ou Prolongar a Dependência, em 2018. Como refundar e para que refundar o Brasil? Olha, esse é o livro. Uhum. Esse livro surgiu de muitos debates com as comunidades de base. Porque nas comunidades, nos vários grupos do centro bíblico, leitura popular da Bíblia, sempre vem essa pergunta: que Brasil nós queremos? Nós temos um Brasil profundamente marcado por desigualdades. A África é muito mais pobre que nós, mas é menos desigual que nós, porque eles têm aquela categoria do Ubuntu. Ubuntu significa eu sou eu através de você. Você me ajuda a ser eu ajudo você a ser você. Nós não temos isso, individualismo. Então, eu mostro nesse livro que nós fomos sempre dependentes, e aí o título Prolongar a Dependência. Fomos dependentes dos países que nos colonizaram, depois, quando ficamos independentes, a a bur a burguesia interna que se aliou à grande burguesia mundial, manteve o Brasil dependente da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, e nunca tivemos um projeto coletivo. As classes dominantes, a união entre a Casa Grande do Nordeste e os industrialistas de São Paulo, criaram uma aliança, um projeto de um Brasil para eles, nunca incluindo o povo. E isso continua até hoje. Por isso se fala da refundação. E ela começou com alguém que veio lá do Nordeste, um sobrevivente da grande tribulação, que tentou fazer isso, mas eles fizeram tudo até colocá-lo na prisão, até liquidar a fama dele. Finalmente voltou. Refundar esse país. Primeiro gesto, matar a fome dos 33 milhões de famintos. Primeiramente, o social, para que haja mais igualdade. Então, é um desafio para nós
refundarmos o Brasil mais fraterno, mais igual, onde todos possam viver com dignidade e decência. Isso é possível. Temos os meios da natureza, da tecnologia, da inteligência, temos pessoas extraordinariamente inteligentes. Só que nos falta vontade política, organização, luta a partir de baixo, e eu espero que vamos chegar a ser isso. Como dizia Darcy Ribeiro, o Brasil poderá ser a Roma dos trópicos, não a Roma conquistadora, mas a Roma da gentileza, da doçura, da vontade de viver com alegria junto com todo mundo. Nós podemos ser essa potência e vamos ser. Ai, que lindo, professor. Professor, infelizmente está acabando o nosso tempo, que essa 1 hora, assim, ó, parece que foram 10 minutos para mim. Professor, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem às pessoas que nos ouvem. Sim. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos atravessando no mundo inteiro uma grande crise e ameaças que pesam sobre a vida. O aquecimento global, vocês veem por todas as partes, enchentes, grandes nevascas, deslizamento de montanhas inteiras, como nós aqui em Petrópolis, lá em São Sebastião. Vamos fazer a conexão desses fatos, não só vê-los separados. Isso é consequência da irresponsabilidade dos seres humanos que maltrataram a Terra. E a Terra, como é mãe, um ser vivo, dá uma resposta. Aumenta o aquecimento, manda mais doenças, manda o Covid-19. Nós temos que tirar as lições disso. Então, eu digo a vocês, amem e cuidem a Mãe Terra, a natureza, respeitem todos os seres, criem um laço de afetividade. Não usem só a cabeça, usem o coração, sintam alegria, abracem uma árvore como os chineses fazem, porque se comunica energia, respeitem todas as coisas e vejam os indígenas, os negros, os Yanomamis, os quilombolas, nossos irmãos e irmãs, diferentes de nós, mas têm a mesma pele, o mesmo coração, o mesmo desejo de ser amado e de amar. Não discriminar ninguém, fazer como Jesus. Se alguém vem a mim, eu não mando embora. Eu estendo a mão, eu abraço e faço do distante um próximo e do próximo um irmão e uma irmã. Muito obrigado e um bom dia a vocês todos. Obrigado a você, Maria Aparecida. Professor, que lindas e sábias palavras. Muito, muito obrigada por sua disponibilidade e a atenção e o carinho que recebeu o nosso convite e está aqui conosco. Muito obrigada. Tá, obrigado a vocês que me deram essa oportunidade. Devemos espalhar consciência e a esperança, vou esperançar de Paulo Freire, criar as condições que a esperança se realizem, que nós nascemos das grandes estrelas, e se nascemos das estrelas é para brilhar, e nós vamos brilhar. Muito obrigado e um bom dia a vocês todos. Agradecemos a participação do professor Leonardo Boff. E você ficou curioso para conhecer os livros ou adquirir os livros do professor Leonardo Boff? Acesse a página da web www.leonardoboff.org. Lá tem textos, tem informações sobre os livros. Vale a pena. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE e apresentadora do programa TMOV aqui na rádio 800 AM da UFSM. O TMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha.
Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana, falando sobre os temas emergentes em movimento aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. Que a sua semana seja leve e feliz.